Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez com vocês aí de casa, levando o melhor do TVE Esporte para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Elvio, né? O ex-jogador de futebol aqui de São Carlos, que jogou em vários clubes do estado e também do Brasil, jogou também na seleção brasileira. E nós temos a volta do Miltinho, né? O Miltinho que estava de férias, fazendo uma viagem, e hoje vocês devem estar observando que eu estou apresentando o programa, o Bob precisou fazer uma viagem, né? E não pôde estar aqui. Então é um prazer mais uma vez estar com vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Miltinho, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Um abraço para o Bob, que não está aqui, mas quem estiver nos vendo, a falta dele nos entristece, mas nos alegra também, né? Porque sabe que ele está a serviço. Então, um abraço para todos os que estão nos ouvindo. Eu quero já abrir o programa. O Manzini, que sempre nos assiste, ele disse: olha, eu tô saindo, vou jogar um fute, e você abra o programa e já mande um abraço para mim, que eu vou ver só isso. Depois eu vazo, que eu não quero ouvir você falando do jogo da derrota do Palmeiras. Manzini, um abraço para você. Manzini, um grande abraço. E não se esqueça, é que o Palmeiras jogou contra aquele time que tem asas, tá? Nós não podemos falar mais além disso, mas jogou contra o time que tem asas. Elvio, prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. A palavra é sua, meu querido. É um prazer, tudo meu. Primeiramente, boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e responder algumas coisas que vocês perguntaram. Legal, muito obrigado por você ter vindo. Entre em contato com a gente, você pode ligar no 3372-5233, repetindo, 3372-5233, ou pelo e-mail contato tveesporte@gmail.com. Ligue, participe, faça perguntas, né? Dê sua opinião. Nós temos hoje o Elvio aqui, aqueles que conheceram, acompanharam um pouco da carreira dele, né? Pode ligar e fazer perguntas. E você pode também participar do nosso sorteio, né? Nós temos aqui um almoço no Via Massa Oriental, que é o restaurante do Nino, que fica aqui na Major com a Alexandrina. Nós temos também um almoço no Pão de Queijo, lá do Laércio, ali na Episcopal, né? Lá também um almoço delicioso, você pode desfrutar disso. Nós temos o Só Pasta Delivery, né? O Só Pasta, você pode ligar no 3307-7878 e pedir a sua massa, né? Você pode escolher o molho, você pode escolher o recheio que vai, né, na tua massa, né? Você pode ligar tanto no almoço quanto no jantar. Então, 3307-7878. Nós temos também um par de ingressos aqui do Cine São Carlos, né, que você pode vir e aproveitar todos os lançamentos em filmes aqui, que fica aqui na Major também, logo ao lado aqui da TV. E nós temos uma pizza do Barraquinha Pizzas e Lanches, que fica lá na rua Dr. João Sabino. Lá você pode também escolher mais de 30 tipos de pizzas, 30 tipos de lanches. Você pode ligar no 3413-9679 e pedir a sua lanche, o seu lanche ou sua pizza. E você pode também ir lá na João Sabino 1477. Então ligue mais uma vez, 3372-5233. Muito bem, nós vamos agora para os gols da rodada, né? Nós vamos ver como é que foi a rodada do Campeonato Paulista desse final de semana. São Paulinense, mais um gol de Rogério Ceni, o de número 126 da carreira. O São Paulo fez mais dois com Allan Kardec, esse aí de peito. Em Campinas, o Palmeiras perdeu para o Red Bull. O primeiro foi de Fabiano Heller. O segundo foi de Lulinha, ex-Corinthians. Final, Red Bull 2, Palmeiras 0. Santos e São Bento ficaram no empate. Éder para o São Bento. Ricardo Oliveira empatou e Gabriel virou. Mas Xandão deixou tudo igual. E o Timão venceu mais uma, agora contra o Bragantino. E quem desencantou foi Wagner Love, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Timão. Muito bem, vocês viram aí os gols da rodada, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a rodada do final de semana, né? Nós tivemos o Palmeiras, que perdeu para o RB Brasil, né, perdeu por 2-0 no último domingo. Nós tivemos também
O São Paulo vencendo, né, a Penapolense por 3-0. O Santos empatando em 2-2 contra Linense. o São Bento, né? Linense. São Bento. O São Bento. São Paulo e O Linense. São Paulo venceu o Linense. E o Santos Tá. empatou com o São Bento. Isso. E o Corinthians Venceu o do Bragantino. venceu o Bragantino. Quanto foi o jogo, meu time? 1-0. 1-0, meu time. Gol do Daqui a Love. pouquinho você vai falar sobre isso, meu time. Muito bem. Eu até ia dizer, Ronaldo, aproveitando, que era a rodada surpresa, mas não foi surpresa nenhuma, né? Porque o Palmeiras voltou a ser o que era. Né, Você tá pra de nós. palhaçada aí, meu time. O São Paulo venceu ninguém, né? Venceu o Linense, vencer ninguém. E o Santos empatou aquilo que eu sempre disse, não é nenhum time fenomenal. E o Corinthians deu sorte, ganhou praticamente o vice-lanterna do campeonato, né? O Bragantino também, que deve cair o Marília e o Bragantino. Esses eu acho que já estão. Nós vamos ver agora a classificação, Isso. a gente vai ver. Legal, então vamos ver a classificação agora. Né? Você pode ver aí o grupo 1, o São Paulo liderando com 29 pontos, o RB Brasil com 21, o Mojimirim seguindo de perto aí com 20 pontos, depois o Ituano com 16 e o São Bernardo com 11. Como nós temos mais 2 rodadas apenas, né? Eu tenho a impressão que a briga aqui fica entre Mojimirim e RB Brasil para a segunda posição aqui, não é mesmo, pessoal? Eu acho, não sei a opinião do Elvio, na minha opinião, eu acho que não vai mudar disso aí não, viu? O RB deu uma acertadinha, não foi porque ganhou do Palmeiras que eu acho que vai mudar alguma coisa, mas é porque a gente percebe que o time agora deu uma engrenada. E o Mojimirim era aquilo que eu sempre disse, você dizia o contrário, mas eu sempre achei que o Mojimirim era não vou dizer o cavalo paraguaio, né? Mas era um time que não... Mas de qualquer forma ainda fez um bom papel, sim, né? Sim, com certeza. Tá na briga. Tá na isso briga, não quer dizer que tá inclusive. fora dessa segunda posição, mas eu acho que, pelo menos almejar alguma coisa a mais no campeonato, não, até porque se passar, depois vai pegar o São Paulo e aí é difícil, né? Perfeito. Então, se o campeonato, na verdade, terminasse hoje, o São Paulo enfrentaria na fase de mata-mata o Mojimirim. Vamos para o grupo 2, então. O grupo 2 nós temos o Corinthians, né? O Corinthians que na verdade lidera na classificação geral, né? Com 35 pontos, está fazendo a melhor campanha. Logo em seguida vem a Ponte Preta, que mais uma vez repete um excelente campeonato, né? Com 24 pontos. E aqui também, pelo jeito, deve ficar nisso, né? O Audax vem com 19, depois São Bento 15 e o Rio Claro 13. O Rio Claro que já deve ser um dos rebaixados também. Eu acho, o Ronaldo, que aí a gente percebe aquilo que eu sempre disse aqui, que o campeonato, o estilo do campeonato é uma barbaridade, né? Tanto é que você vê a Ponte, o Corinthians aí liderando com uma vantagem bastante grande, porque pegou um grupo muito fraco do outro lado, né? Então, dá nisso aí. Eu não sei se o Elvio pensa dessa forma também. Eu acho que o Campeonato Paulista é um campeonato muito importante. Eu joguei várias vezes o Campeonato Paulista e eu sei como que é o Paulista. É um campeonato que você vem jogar no interior, é dificultoso para você ganhar. Na minha época era muito dificultoso, hoje está um pouquinho mais fácil. Mas o Campeonato Paulista, vocês podem pegar pelo último campeonato. O primeiro foi o São Paulo, foi desclassificado logo de cara. Sim. Então é um campeonato traiçoeiro, um campeonato importante, que nem aí o Corinthians está disparado, mas agora é que vai começar o Paulista. E lembrando que o ano passado o Corinthians foi eliminado pela Ponte Preta. Mas e vai pegar a Ponte Preta novamente, que aqui não deve mudar nada não, hein? Aqui já deve estar garantido o Corinthians. Eu também acho que aí não muda nada, mas o que eu devo, o campeonato que o Elvio fala do passado e agora, do momento, não tem a mínima, o mínimo de comparação, em hipótese alguma. A diferença é muito grande. Você jogou um verdadeiro campeonato paulista. Naquela época era três meses de disputa, né? E era... não era nessa forma, né? Não era dessa forma aí que é disputado. E era muito difícil. E você disse que era verdade naquela época, tanto é que foi quando surgiram os campeões do interior. Na minha época eu acho que os clubes grandes priorizavam o Paulista. O Paulista vinha em primeiro plano. E se o clube grande não ganhava o Paulista, não tinha ganhado nada. Então você vinha jogar no interior, vinha jogar com uma Ferroviária, já sabia que ia ser dificultoso. Uma Inter de Limeira, o próprio Novo Horizontino, que chegou nas finais. Então, você falou certo, hoje mudou muito o futebol. Hoje, mas mesmo assim,
Vamos voltar um pouco atrás. O Corinthians foi desclassificado pela Ponte, que foi bem lá embaixo. Então é isso que eu falo para você. Ainda o Campeonato Paulista é interessante por causa disso. Legal. Mas não acredite em surpresa. Dessa vez eu não eu também acho difícil. Não. Vamos para o grupo 13 então, que é o grupo do Palmeiras, né? O Palmeiras que vem com 27 pontos, o Botafogo vem com 16, o Linense com 13, a Portuguesa com 12 e o Marília com 2, já rebaixado. Aqui ainda o Linense tem alguma chance, mas eu também acho que não deve mudar nada aqui não. Palmeiras deve enfrentar o Botafogo na próxima fase. Mas a Portuguesa está jogando inclusive a sua sorte no campeonato, né? Porque se perder hoje também pode ser que ela caia. Pode Lamentavelmente, ser né? Lamentavelmente. Portuguesa que... o pessoal criticando muito o Del Nero, que foi ele que inventou esse tipo, que hoje é presidente da CBF, e aí um jornalista perguntava para ele, né, se ele vai fazer com o futebol brasileiro o que ele fez com o futebol paulista. Porque na verdade, depois que o Fará, apesar de todas as críticas que ele levava quando presidente da federação, mas depois que o Fará saiu, foi um desastre. Esse Marcos Polo Del Nero é um fiasco na Federação Paulista, não manda nada, é um coitado. Quem fazem a forma do campeonato, eu não sei o que acontece, e da mesma forma está acontecendo, deve acontecer no futebol brasileiro. Mas no caso da Portuguesa em si, apesar dos problemas da Federação Paulista, o grande problema da Portuguesa foi a má gestão que já vem seguindo já há bastante tempo, né? Lamentavelmente, a Portuguesa esteve nas mãos de pessoas muito incompetentes e hoje paga um preço alto por isso. Caiu Mas no a Brasileiro federação tem culpa. E está caminhando para cair no Paulista também. Vamos para o grupo 4, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O grupo 4 é o grupo do Santos. O Santos, né, Miltinho, que vinha papando tudo que vinha pela frente, né? Acabou tendo 2 resultados aí negativos nas últimas 2 rodadas, né? Um empate e uma derrota. O Santos que vem com 30 pontos liderando esse grupo, com uma folga de 15, o dobro de pontos da Penapolense, né? Que vem com 15. Logo em seguida vem o 15 Piracicaba com 14, o Capivariano com 13 e o Bragantino com 7. Veja bem, aqui ainda dá uma briga boa entre esses 3 Eu acho que não está definido. Não, aqui não. Só o Santos é lógico. O Santos é lógico, é óbvio. Mas não está definido porque os confrontos da próxima rodada vai mostrar isso. É muito mais fácil o 15 vencer o seu adversário do que a Penapolense, o adversário dela. Vocês arriscam alguma coisa aqui, não? Eu acho que o 15 ainda passa. Vocês acham que o 15 passa? Também acha, Elvio? Eu acho que a Penapolense tá ali, o 15 também pode chegar. Eu acho que a Penapolense deve garantir a sua vaga, na minha opinião. Acho que a Penapolense vem fazendo futebol. Você vê, a Penapolense, é que eu falo para você, o campeonato é tão interessante, o Paulista, que há 3, 4 rodadas a Penapolense estava brigando para não cair. Exato, e agora? Hoje a Penapolense já está brigando para classificar, está em segundo lugar. Se terminasse hoje o campeonato, estaria classificado. Então o Campeonato Paulista é gostoso por isso. É muito interessante. Às vezes um time está para cair, dali a pouco ele se classifica. E pode acontecer que a gente está falando, a ponto de tirar o Corinthians. Com certeza. Daqui a pouquinho então nós vamos falar um pouquinho mais. Não acredito, Nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos, né? Eu repito a você, participe conosco, ligue no 33725233, faça suas perguntas, faça seus comentários. Acione também pelo e-mail contato@tvesport@gmail.com. Faça aqui como o Elias, né? Lá do Recreio São Judas. E o Elias pergunta, né? O seguinte aqui, uma pergunta complicada para o São Paulo, né? Se o São Paulo perder amanhã na Argentina, o Muricy está fora ou não? O que é que vocês acham? Dê primeiro a sua opinião, depois eu falo. Eu acho que a situação do Muricy é uma situação não muito boa. O Muricy, além de não estar dando certos resultados, eles vêm tendo um azar também que muitos jogadores de alto nível, como o Ganso, como o Allan Kardec, o próprio Luiz Fabiano, não estão atravessando uma fase boa. E para ajudar. E eu acho que se o São Paulo perder a classificação da Libertadores, o Muricy vai cair. Tá, e você, Miltinho? Eu acho que o Muricy não fica no São Paulo. A verdade é essa, o Muricy está independente, vai ficar por esse períodozinho, talvez até fique, né? Porque a diretoria não vai poder tirar o técnico agora
mesmo que perca, não vai cair amanhã, em hipótese alguma. E, bom, se bem que cabeça de presidente a gente não pode pensar nada, de repente ele já vem de lá já demitido, a gente sabe que há demissões dentro do vestiário. A situação política do São Paulo é crítica. A situação é muito complicada, mas eles não podem tirar o Muricy, porque não tem nem como fazer nada agora. Eles vão contratar um técnico agora para esse finalzinho de campeonato. Agora, que o Muricy não fica no São Paulo, não fica. Até porque o Muricy está com um problema de saúde sério, ele vai ter que se afastar agora durante 20 dias, talvez seja até uma estratégia. Ele tem esse problema, não é por isso que ele vai se excusar do trabalho que ele faz em São Paulo, em hipótese alguma, que o Muricy não é de se esconder, é um homem muito honesto e que enfrenta a realidade, colocou o cargo à disposição para facilitar a vida do presidente e aí não foi aceito. Todos nós sabemos disso. É um homem muito sério, muito íntegro, o Muricy, mas ele está com um problema de saúde. Eu acho que ele vai aproveitar esse momento para dar uma esfriada e para também se cuidar um pouco. Ele vai ficar 20 dias afastado, vai fazer uma cirurgia, vai ficar 20 dias afastado. Tá ótimo. Eu também acho que, apesar do São Paulo, se o São Paulo vier a perder amanhã, o Muricy não cai, não. A menos que ele queira sair, mas ele já deu uma entrevista que ele não vai roer a corda. Né? Ele vai batalhar até o fim para poder levar o São Paulo. E o São Paulo não perde amanhã, viu? É bom que se fale, viu, Garbone? São Paulo não perde amanhã, hipótese alguma. Acredito que não. Eu tenho minhas dúvidas. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o São Paulo. Né? Pode completar, desculpa. Eu acho que dentro desse time, do grupo do São Paulo, o São Lourenço é um time certinho. Só não ganhou do Corinthians, porque o Corinthians, além de estar jogando bem, levou uma sorte danada. Está com uma sorte tremenda. Então eu acho que o São Paulo vai pegar um time lá na Argentina, um time certinho, é complicado de se jogar lá, e o São Paulo já vem abalado. Eu acho que se o São Paulo tomar um gol, não tira mais. Legal. Então nós queremos mandar um abraço para você, Elias, pela sua participação, e também para o Diamante, o doutor Santiago, o Piquito e o Bira, né? Eles sempre acompanham o nosso programa. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos da última rodada, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Palmeiras, Miltinho. Palmeiras e Red Bull, né? O RB Brasil, 2-0 para o RB, né? O Palmeiras que veio de uma vitória incontestável contra o São Paulo, uma vitória fantástica, né? Eu particularmente dei minha opinião aqui a semana passada, você não estava, colocando até o São Paulo como favorito, embora o Palmeiras fosse jogar no seu estádio, né? Mas o São Paulo foi irreconhecível naquele jogo e o Palmeiras muito pelo contrário, né? Parece que deu tudo certo. O São Paulo, na verdade, escapou de levar uma goleada histórica naquele jogo. Em contrapartida, no jogo contra o RB Brasil, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Voltou a fazer aquele jogo contra os pequenos, né? Não mostrando futebol nenhum. O que você acha sobre isso? Na verdade, eu sempre discordo em alguns pontos que você fala. Eu acho que estava e eu vejo os jogos, né? Até inclusive você me mandou alguma coisa, alguma mensagem. Eu estava no Sul e você me mandou alguma coisa sobre o jogo, e eu dizia o seguinte, que eu vejo qualquer jogo de uma ótica bastante diferente do que eu vi. Eu não vi, por exemplo, no jogo contra o São Paulo e Palmeiras, eu vi um São Paulo irreconhecível como foi contra o Corinthians. A vitória, evidentemente, o Palmeiras poderia ter dado uma goleada, aproveitado para fazer uma derrota daquelas umas de sempre, né, no time do São Paulo. Não aproveitou isso. Mas foi consequência, o Palmeiras começou os 3 primeiros minutos atacando, depois deu uma equilibrada no jogo. Mas é aquela história, conseguiu achar um golaço que ele vai tentar 1000 vezes fazer o mesmo gol e nunca vai conseguir, né, o jogador do Palmeiras, o Robinho, né, que vem se destacando muito aí. Eu acho que é o pivô do time do Palmeiras. Ele tentou fazer, ele nunca vai conseguir fazer um gol daquele, e aí desestruturou completamente o time do São Paulo. E o Rogério Ceni, que como a gente diz, para mim o melhor goleiro do Brasil, não muda a minha opinião, mas aquilo que eu sempre disse aqui, está na hora de parar. Então ele acabou fracassando. E o Palmeiras, e contra o RB, eu acho que a autoconfiança do time do Palmeiras, nós goleamos São Paulo, não ganhamos demais porque tiramos o pé.
Foi como o Brasil e a Alemanha, né? Então vamos tirar o pé, porque eu acho que não vale a pena por enquanto. E essa autoconfiança do Palmeiras fez com que o Palmeiras tomasse a derrota do RB Brasil. Apesar do que o RB, eu tenho dito, é um time bastante ajustado. Tem um investimento bom, é um time que acho que não tem problema de salarial, como os outros times, e é uma equipe bastante nivelada, lá não tem figurão, todo mundo ganha mais ou menos no mesmo patamar, então... Né? Eu acho que isso favoreceu. Elvio, o que você vê? Como é que você viu esse jogo e também uma opinião breve sobre o jogo de São Paulo e Palmeiras? Bom, eu acho que o São Paulo contra o Palmeiras, o São Paulo já entrou muito abalado devido a esses casos que vem acontecendo. E clássico é clássico. Eu tive dos dois lados. Eu joguei em time grande e em time pequeno. Fazendo uma comparação, São Paulo e Palmeiras. O jogo para os jogadores de São Paulo contra o Palmeiras é mais um jogo. Um jogo do Palmeiras e RB. É o jogo da vida para os caras do RB. Entendeu? Dentro do vestiário os caras se olham um dentro do olho do outro. Vamos ganhar. A vontade é tão grande. Ele se supera em campo. Se supera. Agora o São Paulo perdeu 3-0. Achei que ficou pouco. Sou São Paulino. Também eu vou discordar aqui com ele aqui. O Rogério Ceni é um bom jogador, um bom goleiro, é um goleiro que está aí em atividade ainda. Eu acho também que está na hora dele parar, mas ele vai tomar mais gol desse jeito. E joga muito fora do gol, muito longe dos três paus. E tem gente ainda que vai pegar e vai fazer mais gol de cobertura. Eu acho que tá sim. Certo. Então, obrigado pela opinião de vocês. Nós vamos para um breve intervalo agora. Na volta nós vamos discutir os próximos jogos, também vamos falar da próxima rodada. Então, continue participando, continue ligando e fazendo suas perguntas, 33725233 e o e-mail contato@tvesport@gmail.com. Daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, voltamos. E vou pedir que o Ramones coloque pra gente aqui a tabela da próxima rodada. Vamos falar um pouquinho da próxima rodada e a gente volta a discutir sobre os jogos da última rodada. Nós temos aqui o próximo jogo, que será no sábado, Palmeiras e Mogi Mirim, né? O Palmeiras já está classificado, mas o Mogi joga para garantir a sua classificação. O Botafogo enfrenta o São Paulo e Ribeirão Preto, um grande jogo também. Botafogo também querendo garantir a sua classificação. E o Corinthians vai enfrentar o Santos, que é o jogo que eu estou ansioso. Eu particularmente estou ansioso para ver esse jogo. Acho que vai ser um jogaço, Corinthians e Santos. O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês para a próxima rodada? Palmeiras e Mogi, Elvio. Eu acho que o Palmeiras ganha do Mogi. Aqui, Botafogo e São Paulo. Eu fico dividido, que eu já defendi os dois. Aí eu acho que se der um empate, para mim, estaria satisfeito. Tá. Agora, Corinthians e Santos é um jogo, é um clássico marcante, um clássico bom. O Corinthians vem aí nessa situação, não tem para ninguém, mas hoje vai pegar um Santos, e com a volta do Robinho. Jogando muito, né? Robinho, jogando o que tá. O Santos sem Robinho fica um pouco meio... Um time comum. Meio desajeitado. Mas o Robinho faz a diferença, o Robinho é um jogador experiente, tá experiente, sabe o que faz com a bola, tem uma visão muito boa de jogo, e eu acho que esse jogo aí, se o Corinthians ganhar, nós vamos ver que aí o Corinthians pode ser campeão da Libertadores. Um jogaço mesmo. Miltinho, sua opinião. Palmeiras e Mogi Mirim, eu acho que é normal, né? Deve dar Palmeiras, né? Até porque joga de novo na arena. E eu acho que não vai passar o susto. E outra coisa, vai vir pro jogo já sabendo que o que aconteceu na última semana, né? Que a autoconfiança acabou perdendo o jogo pro Red Bull. De certa forma foi bom, né? Foi. E outra coisa, o Mogi Mirim, aquilo que eu falava dos confrontos de time, né? O Mogi Mirim pega um Palmeiras, é muito mais difícil um Palmeiras do que o concorrente dele ali na disputa. O São Paulo e Botafogo, esse jogo... Não sei, pode ser que dê empate, aquilo que o Elvio estava dizendo. Não é que eu torça para que dê empate. Aqui o São Paulo é uma incógnita, né? Você não consegue entender o São Paulo. O São Paulo arrebenta num jogo e depois vira um bagaço no outro. A gente sabe disso. Na verdade, eu disse que jogou contra o Linense e foi uma vitória que não representava nada porque jogou contra ninguém, mas
ganhou de 3-0, e o Linense deu um certo sufoquinho no São Paulo. Eu vi parte do jogo, deu para perceber que não foi fácil para o São Paulo. O primeiro tempo foi 0-0. Foi 0-0, então não foi fácil não. Aí depois o São Paulo se ajustou, fez o primeiro gol e aí facilitou, né? Mas, porque o São Paulo não conseguia fazer o gol, o problema era esse, a ansiedade é muito grande. Agora, Corinthians e Santos, aí é complicado falar, é os dois melhores times do campeonato. Não vou dizer que é os dois melhores, porque proporcionalmente o Santos é o melhor time do campeonato. Não pela quantidade de pontos, porque é inferior ao Corinthians, mas pelo que a gente viu no campeonato, né? O Corinthians é um time que, sempre tenho dito aqui, eu não acho o time do Corinthians um grande time, mas é um time que dá muita sorte. Ele jogou contra o Bragantino, ganhou de 1-0, o Bragantino tá certo que é um dos prováveis que cai aí para a Série A2, mas o Corinthians jogou com um time misto e conseguiu vencer. Se o Guerreiro jogar, é meio time. Se não jogar, aí complica um pouco a situação. Mas na verdade, se você for analisar, os dois melhores times do campeonato. E hoje eu acho que tá entre esses dois aí a disputa. É claro que tem, botando o Palmeiras aí também, né? Porque na hora de um clássico é difícil. O Santos ganhou do Palmeiras num melhor jogo que eu vi nos últimos tempos. Não foi desse campeonato não, dos últimos tempos, né? Porque o ano passado a gente via cada jogo que dava arrepio de ver, até no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esse jogo Corinthians e Santos eu não tenho nenhum prognóstico para o jogo. Acho que é difícil, o Corinthians joga no campo dele, é a primeira vez que o Santos joga lá, é complicadíssimo, apesar da volta, como o Elvio disse, do Robinho, uma experiência muito grande. O Robinho é realmente um craque, né, do futebol e tem uma bagagem muito grande, mas está voltando à seleção brasileira, está meio cansado, não sei o que pode dar. Vamos aguardar. Eu acho que Palmeiras e Mogi deve dar Palmeiras, Botafogo e São Paulo, eu acho que é um jogo para empate, mas se tiver um vitorioso deve ser o São Paulo, na minha opinião. E Corinthians e Santos, olha, é um jogo muito difícil. O Santos vem muito bem no campeonato. O Santos vai ter um desfalque muito importante. O goleiro. Que é o goleiro. E isso faz uma falta tremenda, um goleiro experiente para um jogo desse. E o jogo vai ser na Arena do Corinthians, né? Então, eu acho que vai dar Corinthians nesse jogo. Eu acho que vai dar Corinthians por todos esses ingredientes. Mas não vai ser um jogo fácil. Santos que acertou agora. Eu acho que o Corinthians, dois jogadores, né? O Corinthians é um time bem entrosado, um time bem armado. O Tite tem o Corinthians na mão. Tanto é que ele tira um jogador, põe outro, continua o mesmo nível. Eu acho que aí vai fazer a diferença o goleiro. O goleiro é um garoto, né, que está subindo, está se aparecendo agora. Eu acho que aí pode ser complicado um pouco. Pode ser o fiel da balança aí, né? Mas aí que eu falo para você, o Corinthians tem jogadores que quer aparecer, é aí que você vê os grandes jogadores. Nesse clássico, que aconteceu com o São Paulo e o Palmeiras. Apareceu o Zé Roberto, apareceu outros jogadores com melhor expressão, o Robinho. Sim. É aí que você vê o jogador que chama a responsabilidade. E Arouca, né? Arouca, que foi meio time. Né? Jogador que chamou a responsabilidade. Enquanto o São Paulo passeou em campo, já estava acontecendo alguma coisa. Parecia que não estava jogando futebol. É verdade. Olha, a sobrinha do Elvio, né? A Dulce e o marido dela, viu, Elvio? O Wagner, estão ligando para cumprimentá-lo e parabenizar pelo programa que vem valorizando o nosso esporte. O Rogério do Tijuco Preto também sempre assiste a TV Esporte e também lembra muito do Elvio, a quem ele chama de craque. Parabéns, Elvio. Aliás, nós estávamos vendo alguns gols do Elvio agora há pouco aqui, realmente golaços lá pelo São Paulo. O Luiz Fernando e a Francineide do Araci não perdem o nosso programa. Um grande abraço para vocês, viu, Luiz Fernando e Francineide? E muito obrigado pela audiência de toda a grande Araci aí, que realmente prestigiam sempre nosso programa. E do Araci também vem uma pergunta para a gente, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Eu já vou deixar a pergunta no ar, para que os nossos convidados comecem a pensar sobre ela, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, né? É do Arlindo. Ele está dizendo que o Brasil não tem time para ganhar a Copa América. O que nós achamos disso? Daqui a pouquinho nós vamos falar da seleção brasileira. Então eu gostaria de pedir que você continue ligando e participando. Nós temos um sorteio aqui, rapidamente falando, do Via Massa Oriental, restaurante, um almoço do Via Massa, aqui do Nino, na
Major com Alexandrina. Nós temos um almoço no Pão de Queijo lá do Laércio, na rua Episcopal, em frente ao Santander. Nós temos também uma pizza do Barraquinha Pizzas e Lanches. Nós temos o Só Pasta, né? Você pode ligar e pedir sua massa. E nós temos um par de ingressos do Cine São Carlos. 33725233, contato tvesport@gmail.com. Miltinho, por favor. Eu só quero mandar um abraço pro Felipe. Felipe tá assistindo a gente e mandou agora uma mensagem para mim dizendo: para de falar mal do Palmeiras. Eu não estou falando mal do Palmeiras, Felipe. Você sabe disso. Eu tô comentando aquilo que eu vejo. E a minha opinião é diferente da sua, que é de torcedor. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo Vamos falar rapidamente sobre os jogos do Santos, né? O Santos que empatou, né, o seu jogo contra o São Bento, né? Elvio, como é que você viu esse jogo? 2-2? Eu acho que o Santos, como a gente volta a falar, o Santos sem o Robinho pesa muito, sabe, jogar. Então eu acho que o Santos também já está classificado. Alguns jogadores não querem se expor, pensando já na outra fase, que é uma fase mais delicada. É aí que começa o Campeonato Paulista. Então o Santos, acho que pensou aí se preservando também para esse clássico de domingo contra o Corinthians. Todo jogador quer jogar um clássico, ainda mais contra o Corinthians, que a pessoa eles ganhando do Corinthians, verdade. Batemos os caras que vêm papando. Então eu acho que foi normal esse resultado para o Santos, e eu acho que o Santos vai jogar muita bola contra o Corinthians. Tá, Miltinho. Também acho a mesma coisa, eu concordo com o Elvio. Há uma certa já tranquilidade do time do Santos, né? O time, percebi que primeiro, eu fiquei preocupado com duas coisas. O Santos pensa que com o time que tem é fácil ganhar a qualquer momento, e não é bem assim, né? O Santos viu, e outra coisa, o Santos não conseguiu traduzir em gol o que produziu em campo. O Santos jogou muito bem contra o São Bento também, empatou, mas jogou muito bem. Não conseguiu fazer os gols que foi proporcionado para ser feito, mas não conseguiu fazer. Talvez seja esse o motivo do empate. Mas o Santos saiu atrás no jogo, né? É bom também que se diz isso, e o Santos buscou e mostrou que tem poder de reação. Agora o que o Elvio falou é bem verdadeiro. A gente percebeu que estava já todo mundo se preservando. Eu acho que não é questão do Robinho fora do Santos, não. Claro, o Robinho é um craque, dentro ali é um gênio, é a cabeça pensante, né, de um time inteligente, é o Robinho. Porque de nada adianta você ter um craque, como por exemplo, mais uma vez o Felipe vai ficar bravo comigo, mas o Palmeiras tem. O São Paulo tem também, né? O Palmeiras tinha o Valdívia, mas é a cabeça pensante, mas não sabe pensar para o time. O São Paulo também, não é isso, El? Sem o dúvida. Ganso, todos nós sabemos, o Ganso é um dos melhores jogadores do Brasil em talento, mas não transmite dentro de campo a inteligência dele que ele tem pro resto do time. O Valdívia que deve voltar, mais uma promessa. Infelizmente pro Palmeiras. Deve voltar no jogo contra o Mojimirim. Vamos aguardar. Falar um pouco sobre o jogo do Corinthians, né? Corinthians ganhando do Bragantino, 1-0 magrinho. O que vocês têm a falar sobre esse jogo? Pode falar, El. Eu assisti o jogo, inteirinho, torcendo pro meus companheiros, que o Darcy e o Benazzi tá lá, né? Sim. Companheiros da gente. Mas infelizmente o time do Bragantino é muito irregular, um time que tem um jogador muito bom, que é o Caio, né? Um jogador que se destacou. É o único jogador que procurava fazer alguma coisa contra o Corinthians. E o Corinthians é aquele time manhoso, matreiro, um Corinthians que pegador, morde, saía bem. E uma bola que achou, o Wagner Love estava lá, fez o gol, e aí começou a cozinhar o galo. Aí que eu falo para você, se é contra um adversário, uma Ponte Preta, que tem jogadores que incomoda, eu acho que seria outra coisa. Porque o Corinthians jogou meio cozinhando o galo. Fez o gol, falou, já ganhamos, e o Bragantino só tinha um jogador que queria ganhar o jogo, que é o Caio. E os demais era coadjuvante. Tá certo. Juntinho? O Corinthians é aquilo que a gente falou, esse jogo do Corinthians. O Bragantino, que a gente imaginava no início, que eu achava que o Bragantino fosse um dos times que fosse brigar por uma classificação. Hoje briga para não cair, e eu acho que cai.
Cai. Não tem o Bragantino, infelizmente, fez um campeonato muito ruim. O Bragantino ruim. Sempre fez bons campeonatos, né? É um time muito fraco, um time realmente fraco tecnicamente e taticamente, não pelo Benazzi, pelo Darcy, que a gente conhece, né? Eu particularmente conheço. Não vai longe. Os familiares do Darcy, né? Um abraço para gente. Passou bons treinadores. Marco Aurélio jogou comigo, Marco Aurélio jogou na Ponte. O Márcio Araújo, quando estava no São Paulo, esse menino subiu, pegou vários times e... Agora, quando não dá liga é complicado, né? Você que jogou pode dizer isso. Quando parece que tudo combina para dar certo e a coisa não dá liga. Mas não é questão de liga, o Carbone. O problema maior é que não tem. Às vezes criticam o treinador, como criticavam os treinadores que passaram pelo Palmeiras no ano passado. Critico o treinador, mas sem ovos eu não consigo fazer um omelete, meu Deus do céu. Que eu falo. Como que o Benazzi vai montar um time se ele não tem jogadores à altura? Como criticar o Muricy se o Ganso não está jogando, o Luiz Fabiano não vem jogando, os dois volantes do São Paulo, para mim, não sou corneteiro, mas na minha época não fazia treino, não treinava, entendeu? Então os dois laterais não se ajudam, não ajuda o próprio técnico. Então... Fica complicado, Fica complicado. Vou pedir para a nossa produção se eles têm no ponto aí o gol da seleção brasileira. Se puder colocar no ar para a gente. Gol do Firmino. Gol do Firmino, né? É um dos... Vamos ver o gol. O Brasil, a seleção brasileira que enfrentou a França também, venceu por 3-1, né? Um resultado de virada, ganhando da França... Na França, né? A seleção brasileira que vem fazendo um papel muito bonito com o Dunga, e eu confesso para vocês que a gente olha com reservas ainda a seleção brasileira, né? A seleção brasileira me parece que quando se trata de jogos preparatórios, Copa América ou coisa do tipo, faz um papel muito bonito, mas quando chega na Copa do Mundo a coisa fica diferente. Então vamos olhar com uma certa reserva, mas não vamos tirar o mérito do trabalho que está sendo feito. Me parece que o Dunga tem convocado alguns novos jogadores, fazendo alguns testes, e jogadores que têm dado bons resultados, né? Inclusive respondendo a pergunta do nosso telespectador lá da cidade de Araci, que ele, na verdade, ele emite a opinião dele, dizendo que a seleção não tem condições de ganhar a Copa América. Eu acredito que tem. Eu acho que a Copa América, o Brasil sempre é favorito. E fazendo a campanha que vem fazendo nos jogos preparatórios agora, me parece que caminha para isso. Mas, como diz o ditado, treino é treino e jogo é jogo, né? O que vocês acham sobre isso? Eu vi uma entrevista do Dunga, ele disse, os jogadores que ele convocou, ele estava até meio com medo sobre a goleada que levou sobre a Alemanha. Ele estava um pouco temeroso, mas os jogadores assimilaram bem. Eu acho que o Dunga psicologicamente está trabalhando na cabeça desses jogadores, eles já assimilaram e está jogando que nós estamos vendo. Jogou muito bem contra a França. Contra o Chile teve um pouco de dificuldade, porque o Chile entrou mais para bater, marcar. Se é um time que sai mais para cima, aí o jogo seria diferente. O Neymar precisa de espaço, entendeu? O Neymar não jogou muito bem nesse jogo. Não jogou porque foi muito bem marcado. O Neymar é um jogador que, se deixar livre, ele precisa de espaço. Mas o Brasil, o Dunga, eu acho que está certo, está no caminho certo, ele está fazendo a cabeça do jogador, o psicológico do jogador. Teve esse menino que entrou, ele fez o gol, um bom jogador. Eu acho que o Dunga está no caminho certo. E essa Copa América pode dizer para nós se nós temos potencial de reverter. Se assimilou mesmo essa derrota contra a Alemanha. Não acredito na seleção brasileira, discordo completamente do Elvio. Não gosto do Dunga como treinador, nós sabemos disso, ele já provou que é muito mau treinador. Não acredito em hipótese alguma, não somos favoritos da Copa, e se for uma enganação, vai ser mais uma vez, como nós somos campeão da Copa das Confederações, e eu dizia que a diferença entre Copa de Confederação e Copa do Mundo é muito grande. É água e vinho, não tem o mínimo, a mínima possibilidade de se comparar. E a Copa América e Copa do Mundo também não.
O Dunga, eu imaginava que ele fosse um treinador transitório, ele estivesse passando por aí até que o seu Del Nero e Companhia Limitada descobrisse um nome melhor para a seleção brasileira. Ele foi uma surpresa. O Tite se preparou para a seleção brasileira. Ele se preparou não para treinar o Corinthians. E foi uma decepção muito grande quando apareceu o Dunga. E eu acho que seria o Tite na seleção brasileira, seria um nome não à altura da seleção brasileira, mas compatível com a seleção brasileira hoje. Agora, o Dunga mas não é porque eu não goste de Dunga, pelo que ele fez na última Copa do Mundo, que ele foi treinador na África, né? A posição dele, não tanto quanto a imprensa, mas o jeito dele, a postura dele, truculenta dele ser, o que ele fazia dentro de campo quando ele era jogador, e não foi um grande jogador, na minha opinião. Opinião é opinião, eu tenho a minha, você tem a sua. Claro. Correto. Mas não foi um grande jogador, mas fazia aquilo que ele sabia fazer e conseguiu ser campeão do mundo, né? Nos Estados Unidos, nós sabemos disso. Isso dá eu não tiro esse mérito dele, mas como treinador, essa truculência dele com a imprensa e com a teimosia, inclusive com alguns diretores da CBF, que a gente que particularmente sabe os bastidores como funciona, foi muito truculenta. Eu até nunca imaginei que ele voltasse para a seleção. Ele voltou, acho que agora nesse comando ele tem uma chancezinha lá com algumas pessoas, porque foi muito truculenta a questão Globo na época, né, que era complicadíssima, né, dentro da seleção brasileira. Isso não é segredo para ninguém, por isso eu citei o nome. Mas acontecia tudo isso aí. E aí, agora, esse jeitão dele duro de não levar na época o Ganso e era o Ganso e o Neymar, né? Isso, o Neymar. Estava despontando. Ele não leva e acabou não levando. E aconteceu o que aconteceu. E eu acredito que ele continua do mesmo jeito. Tem convocado mal. O passe que o jogador deu, o Danilo deu para o Firmino. Fantástico. Então 70% do gol do Firmino foi graças ao passe. Então, eu acho que a jogada, você vê como que a gente fala a experiência, e um jogador que entrou, o Robinho roubou a bola na lateral, ele deu um carrinho, fez uma virada de jogo pro Danilo, foi aonde que abriu a defesa do Chile, e esse menino Firmino leu a jogada, ele entrou naquele espaço, foi aonde que a bola foi e saiu o gol. Eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de ver um treinador estrangeiro na nossa seleção brasileira. Eu acho que vai ser complicado isso. Que eu gostaria de ver, o Guardiola. Isso, na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois do nosso intervalo. Nós vamos precisar chamar um intervalo agora. Mas antes do intervalo, eu gostaria de mandar um abraço, né, para o Joso, que é o nosso fiel telespectador, né, o Joso corintiano, né, e mandar um abraço também para sua esposa Sheila, para os seus filhos João Pedro, Yasmin e Beatriz, e para os seus amigos que estão, ele disse que está todo mundo reunido lá na sala assistindo TV Esporte, que é a Márcia Fonseca com seus lindos filhos Enzo e Mel. E ele fala mais uma coisa, que hoje ele viu um famoso jornalista esportivo dizendo que o time reserva do Corinthians é melhor que o time titular do Palmeiras. Isso porque o time reserva do Timão é entrosado e também o plantel é muito bom. E ele disse que concorda com o jornalista e pergunta o que nós achamos. Depois do intervalo nós vamos falar, viu, Joso? Agora, se for aquele jornalista que falou que o Palmeiras ia perder de 4-0 do São Paulo, então não considera muito não, viu? Mas vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Mais uma vez agradecendo a sua audiência e lembrando, você pode ligar ainda dá tempo de você ligar no 33725233 ou encaminhar o seu e-mail para contato@tvesport@gmail.com, participar do nosso programa e concorrer ao nosso sorteio. Lembrando que nós temos um almoço no Via Massa Oriental, restaurante aqui na Major com Alexandrina. Temos também o almoço no Pão de Queijo do Laércio, lá na Episcopal. Temos um par de ingressos do Cine São Carlos. Temos um Só Pasta no número 3307-7878. Você liga e pede a sua massa, a massa da sua preferência, o seu molho, todo o seu recheio, almoço ou jantar, 3307-7878. E temos também
o Barraquinha Lanches e Pizzas. Concorrendo aqui a uma pizza do Barraquinha Lanches e Pizzas, você pode ligar no 3413-9679 e pedir a sua pizza ou o seu lanche. E se você preferir, pode ir na rua João Sabino, 1477, lá no Boa Vista, pertinho da igreja Nossa Senhora Aparecida. Nós queremos agradecer a sua audiência e a sua participação. Então agora, Joso, nós vamos responder a sua pergunta, né? A sua colocação sobre o que o jornalista disse. Vocês concordam com o Joso que o time reserva do Corinthians é melhor que o titular do Palmeiras? Eu não. Ou isso é paixão? Paixão. É paixão, emoção, né? Falou com o coração. O que você acha, Elvio? Eu também. Eu acho que não pode menosprezar o time do Palmeiras. Tem grandes jogadores, grandes profissionais. Eu acho que o time do Corinthians é um time bom, um plantel bom. Mas o time do Palmeiras, o time reserva do Corinthians não pode comparar também com o time do Palmeiras. Até porque o time, eu não acho o time do Corinthians um time, a reserva, o que eles fazem ali, o que o Tite faz, ser reserva não. Quem disse que um Danilo é reserva? Nunca foi. São jogadores. Quem disse que esse goleiro, que o Walter, que tem jogado tanto quanto, eu acho que até melhor que eu, é que a fama faz a cama, não é isso, Elvio? Infelizmente, é um bom goleiro. O Walter é um bom goleiro. No futebol é assim, mas se o Cássio perder a vaga, ou se contundir alguma coisa, ou for para a seleção, para a seleção não, pelo amor de Deus. É que existe uma linha aí que está fazendo nome para que ele vá para a seleção. Sim, nós sabemos que quem convoca a seleção brasileira não é o treinador, né? São alguns patrocinadores da seleção brasileira e alguns órgãos de imprensa. Isso a gente não tem dúvida, que coloca o técnico e derruba o técnico quando quer. Isso aí a gente não tem dúvida. Acredito que o torcedor não é tão ignorante que não saiba o que eu estou dizendo. Mas eu acho que então, seleção, pelo amor de Deus, né? Esquece. Até porque eu acho que o Walter joga tanto quanto ou melhor que ele. O que acontece com o Cássio é a fama, né? Foi campeão mundial pelo Corinthians, foi campeão da Libertadores, não estava no time que jogou contra o Tolima, né? Então isso aí ajuda demais a fama dele. Então, Joso, você viu que aqui, na verdade, nós temos que separar paixão de razão. O Corinthians, todos nós aqui respeitamos o Corinthians como uma grande equipe, né? Tem um plantel fantástico. E tem dado muita sorte também. Como o Miltinho falou uma coisa importante, o Corinthians, especialmente o Corinthians, não tem time reserva. O Corinthians tem um plantel muito bom. E não dá para colocar 22 em campo. Guerreiro está na reserva. Né? Então, o próprio Tite falou, no Corinthians não tem time reserva, né? O Corinthians é um time, a equipe do Corinthians é uma equipe muito boa, o plantel é muito bom, mas daí a dizer que os que teoricamente são reservas, são melhores que os titulares do Palmeiras, ainda não. E tem dado muita sorte também, né? A sorte tem acompanhado, sim. Hoje nós queremos lembrar você que nós estamos com um convidado especial aqui, que é o Elvio. O Elvio é um ex-jogador de futebol profissional, ele é de São Carlos, né? Jogou em várias equipes aqui do estado de São Paulo, jogou no próprio São Paulo Futebol Clube, defendeu a seleção brasileira por alguns jogos, jogou também em alguns times do Sul. Eu vou passar a palavra para que o Elvio fale um pouquinho dele agora, né? Conte um pouquinho sua história e compartilhe com a gente algumas histórias interessantes do futebol. Por favor, Elvio. Bom, eu comecei profissionalmente em 77 no Grêmio Esportivo São Carlense, onde joguei com o Daguia, Ditão, Celinho. Saudade dessa época, rapaz. Braulio, daqui, Zé Hélio, enfim, com o Odair, amigo, o primo do nosso Oliver. E, então, molecão, aprendendo muitas coisas. Em 78, me transferi para o Jaboticabal, onde fui campeão da 2ª divisão. 79, Rio Claro, disputei a divisão intermediária. 80, aí começou a clarear as coisas para mim. Fui para a Inter de Limeira, onde eu fui a revelação do Campeonato Paulista. Aí fui convocado 2 vezes pela seleção paulista, né? Onde jogamos contra a Rússia, jogamos contra várias seleções. Fui campeão paulista em 81 pelo São Paulo, vice-brasileiro, perdemos o título para o Grêmio.
Em 82. Baltazar, né? E gol do Baltazar. O gol do Baltazar. Aliás, só abrindo um parênteses, o Baltazar que está em São Carlos agora, Reside né? aqui hoje, reside aqui. Então vou pedir, se você está assistindo o Baltazar, ou conhece o Baltazar, entre em contato com a gente, queremos trazer o Baltazar para participar com a gente do nosso programa também. Aí fui transferido, o São Paulo me emprestou para o Santa Cruz através do Poi, José Poi, que era muito forte dentro do São Paulo, foi técnico do Santa Cruz, me levou, fui campeão pernambucano, voltei para o São Paulo, fui transferido para o Botafogo de Ribeirão, fui 2 anos seguidos para o Curitiba, onde fui campeão paranaense em 84. Aí eu comecei a andar, voltei para o São Paulo, fiquei um pouquinho, voltei para a Inter em 86, fiz parte do time que ganhou o título em cima do meu Palmeiras. Joguei o primeiro turno francamente, hein, Alves? Aí fui embora para Uberaba. Aí fui vendido para Uberaba. Do Uberaba voltei, tive uma contusão muito feia no joelho. Me recuperei e fui jogar na Ferroviária em 87. Aí voltei para o Grêmio em 88, 89 Platinense e Londrina. 90 Operário de Ponta Grossa, 91 subi com Araçatuba, foi onde que eu encerrei minha carreira. Legal, então um currículo bastante amplo do Elvio aí. Eu gostaria, pois não. Eu só queria que o Elvio contasse a história no Curitiba, eu sou do Paraná, aquele jogo Curitiba e Pato Branco, né? Pato Branco, Curitiba e Pato Branco. O gol, ó, o gol do Pato Branco foi feito por um quero-quero. Conta pra nós, Conta Elvio. a história. Não, isso foi uma isso não é mentira noite, não, viu, gente? É realidade. Isso foi uma quarta noite jogando contra o Pato Branco no Couto Pereira. Eu me lembro até que a jogada foi enfiada pro Leiro, o Leiro driblou o goleiro, perdeu o ângulo e ele tocou. A bola ia sair fora. O quero-quero tinha um ninho no pé da trave. E você sabe, o quero-quero, ele avança, ele ataca, ele atacou, bateu na bola e a bola entrou. E o que o juiz fez? É um corpo estranho. E ele botou na súmula, gol do quero-quero aos 38 do segundo tempo. Que ano foi isso? Em 83 foi. 83 no Campeonato Paranaense, um dos artilheiros foi um quero-quero. Muito interessante a história. São histórias da vida que o futebol conta, né? Que a gente ouve e vê por aí, que o povão não sabe, né? Legal. Eu quis que ele lembrasse dessa história porque o Pato Branco era um time muito famoso no Paraná, né? Que dava uma mão de obra para os times grandes do Paraná. Na época tinha o Colorado, tinha uma série de times, tinha né? Toledo. O Toledo na época Irati, tinha, o Zete era o goleiro do Toledo, o Zete, depois veio para São Paulo, Palmeiras. Então, aquele tempo o Paraná tinha times fortes no Campeonato Paranaense. No interior, como o Grêmio, Maringá, Londrina. Time tudo chegado. Né? O Cascavel chegou a fazer O União Bandeirantes foi campeão paranaense. Estão lembrados? Bacana. Então, tem as histórias que eu já vivi muitas histórias dentro do futebol. Elvio, nós vamos trazer você outras vezes aqui e a gente quer que você relate mais algumas histórias interessantes para nós, né? Tem a da Pomba, Tá, legal, a da Pomba. Deixa pro próximo, porque vamos deixar que o nosso tempo dá tempo de contar mais uma? Dá tempo? Tá. Então conta a história da Pomba pra gente. Em 88, jogando com o Grêmio na cidade de Barbarense, contra a União Barbarense, em volta do campo ali, não sei se vocês conhecem, é cheio de galpão, que eles guardam milho, e tem muita pomba. Na entrada do campo, né, só aqueles foguetórios, e saía aquela revoada de pomba passando toda hora dentro do gramado. E o Itamar, goleiro, tinha um problema no joelho. Aí foi um tiro de meta e eu batia bem na bola. Vem aqui, bate esse tiro de meta aqui que eu tô com o joelho ruim. E justamente na hora que a revoada da pomba passou baixinho dentro do campo, Edmundo Lima Filho apitando o jogo, baixinho. E eu chutei, a bola pegou numa pomba, derrubou, matei a pomba. E o engraçado é que no outro dia saiu na Gazeta: jogador mata pomba com tiro de meta. Aí eu fiquei... Então, você vê, são histórias muito interessantes. Raramente você vê isso acontecer. O futebol revela muito. O Iboba não veio atrás. Não, parou o jogo ficou parado, ele até tirar a pombinha. E o problema é que eu fiquei com um puta remorso e eu falei, nossa senhora. Você tem alguma história interessante no São Paulo? Alguma coisa interessante no São Paulo que ocorreu? No São Paulo,
a gente fez uma viagem para a Europa e o zagueiro central, o Ney, era reserva, 2 cartas. Vai todo mundo para a Europa. Fomos jogar contra o Cosmo, jogar contra o Milan, jogamos contra o América, a seleção mexicana, e fizemos uma turnê muito boa. E esse Ney, ele era meio desajeitado, ele tinha uma malinha azul, feia, tudo enrugada. E na hora que ele entrou no avião, todo mundo já ficou, vamos sacanear, e os caras sacaneiam. O jogador não gosta de bagunça, esconderam a mala dele, com roupa e tudo, e não devolveram. Chegamos em Nova York, teve que comprar outra mala, comprar roupa, e os caras não devolveram. Na volta, chegamos no Morumbi, mostraram a mala e tacaram fogo. De tão feia aquela mala do cara. Nossa, ele vai... era uma coisa desproporcional, né? O São Paulo, tudo... aquele tempo, e a mala dele era... Nós chamamos, botamos o apelido de Catarina. A Catarina dele era... Tacaram fogo na mala do rapaz. Bacana. Tem uma outra historiazinha aqui do jogo, quando você jogava no Grêmio. A história do abacaxi, do Chico Ponce. Não, isso... Aqui, os nossos telespectadores... Aqui o Oliver... vamos saber, o câmera... O primo dele era o técnico, o Altair, técnico, jogador, jogando em Mococa. O Chico Ponce contratou um roupeiro, chama Florencio, está na cidade até hoje, gente boa. E aonde eu encontro ele, fala, e o abacaxi? Um abraço para Florencio, né? Ele foi como mordomo. Então o Chico Ponce falou, tudo que o treinador pedir, você procura fazer, que o treinador manda, hein? Fomos jogar em Mococa, o Odair jogando, tinha contratado alguns jogadores de São Paulo, o Adalto, Carlinhos Gibe, Renato, e eu tava ali no banco, né? Tava começando ainda, e o Odair jogando, aí acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, 10 minutos, o Odair veio perto do banco, seu Chico, aquece fulano aí. Aí o seu Chico, mas quem vai sair? Vai sair o Carlinhos Gibe. Pô, mas ele vai estar faltando abacaxi. Esse rapaz, o mordomo, sumiu. Dali uns 15 minutos, ele voltou com 4 abacaxi e jogou dentro do campo. Aí, o treinador não falou, tá faltando abacaxi. Muito engraçado. O Aldair pode contar isso pra você. Tem a boa também. Gente, isso não é piada. Isso aconteceu de fato. Caso que quem é do Grêmio, quem acompanhava o Grêmio, sabe dessa história. É interessante que essas histórias parecem folclóricas e tudo mais. É uma história folclórica do futebol, obviamente, mas é uma realidade, aconteceu de fato. Eu joguei com um jogador, o apelido dele é Carlos Alberto, ele ameaçava tantos outros que nós botamos o apelido dele de ameaça. Fomos jogar contra o Matonense. O Itamar quebrou a bola picou dentro da pequena área. O goleiro e o back da Matonense trombou e caiu dentro da pequena área. E ele sobrou com a bola em cima da risca. Então os dois queriam levantar, ele falou, se levantar eu faço o gol. Os dois ficaram deitados. Ficou ali, se levantar eu faço o gol. Os dois ficaram deitados. E eu sei que a torcida vai, faz o gol. Ele fala, não faço porque vocês estavam me xingando até agora. Você acha que tem cara? Ameaçava todo mundo. Isso no profissional, né? Isso no profissional. É verdade isso aí. Deixa eu só dar um recadinho para você, né, que está ligando. Né, a participação para concorrer aos prêmios, ela se encerrou. Né? Você pode continuar ligando, fazendo perguntas. Mas nós já vamos partir para o sorteio daqui a pouquinho, né? E para a nossa sessão abraços, viu? Nós temos uma sessão abraço aqui. Então você já vai fazendo sua listinha aí, que daqui a pouquinho você vai mandar abraço para o teu pessoal. Então vamos passar agora para os sorteios. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito, Elvio, né? Por você compartilhar com a gente essas experiências, por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E como eu disse para você, se prepare, porque nós vamos chamar outras vezes para participar com a gente, né? Eu tenho a impressão que foi bacana, você gostou de participar do programa com a gente, né, Miltinho? Com certeza. Foi uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu conheço muito bem o Oliver, a gente já do Country. E também foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. E é só convidar, a gente vem para bater um papo. Parabéns pela sua carreira, que foi uma carreira de sucesso, com certeza, né? E hoje você volta aqui para São Carlos, está aqui com a gente e participando também de algumas coisas do futebol. Até você estava falando que você é patrono de um campeonato agora, Isso, né? Sou patrono de um campeonato de crianças que saiu pela prefeitura. E hoje eu vivo juntamente com o meu genro, que tem uma loja, né? Vou falar.
é uma loja de automóvel, a Planet Car, fica ali na Tancredo Neves. E então dou uma força para ele e estou muito grato pela prefeitura também lembrar o meu nome, né? Faz muito tempo que ninguém me lembrava. E eu sou o patrono desse campeonato e está indo muito bem. Tem bastante jogos e bastante torcida está comparecendo. Legal, parabéns. Pessoal, vamos então para o nosso sorteio, né? Vamos para o sorteio então, para você que ligou e participou. Vamos ver agora, hein? Cruza os dedinhos aí em casa. Então vamos começar aqui, Elvio. Tira um papel. Oi? Vamos sortear agora um almoço aqui do Via Massa Oriental. Tiago Bernardo. Então, Tiago Bernardo, né? Ganhou aqui um almoço do Via Massa Oriental. O que vai agora? Vai o par de ingressos do Cine São Carlos. Arlindo, do Cidade Araci. Arlindo, do Cidade Araci. Arlindo foi aquele que mandou a pergunta? Isso, exatamente. Então, Arlindo ganhou um par de ingressos aqui do Cine São Carlos. Então, vamos lá, vamos mexer aqui agora. Valendo o almoço ou jantar no Só Pasta. Agora, vamos lá. Claudete, da Vila Prado. Claudete da Vila Prado ganhou o almoço do Só Pasta, né? Então, a gente pede inclusive para vocês que estão ganhando, vocês precisam passar aqui na TVE, que fica aqui na Rua Major, ao lado do Cine São Carlos. Tem uma porta aqui escrito TVE, vocês podem entrar e vir buscar o cupom que vai validar você fazer o seu pedido. Então não esqueçam, venham durante essa semana, até na próxima segunda vocês podem retirar aqui na TVE. Tá bom? Agora, Miltinho, valendo o almoço no Pão de Queijo. Tá difícil, eu vou pegar bem aqui embaixo. Valendo o almoço no Pão de Queijo. Rosângela Moraes. Rosângela Moraes ganhou o almoço do Pão de Queijo lá da Episcopal do Laércio. E agora, vamos ao último sorteio, vamos mexer aqui, que é uma pizza lá do Barraquinha Lanches e Pizzas. Vou pegar lá do fundão também, pegar aqui do cantinho, que está meio isolado. É do Botafogo, Lucas do Botafogo. Lucas do Botafogo ganhou uma pizza do Barraquinha Lanches e Pizzas. Tá? Então, muito obrigado por vocês terem participado com a gente do programa. Nós agradecemos também aos nossos apoiadores, né? Ao comércio que tem nos ajudado, tem cedido esses brindes para que a gente possa sortear aqui. E nós agradecemos de coração pelo seu apoio. E agora vamos para a sessão abraços, né? Então pode começar, Elvio. Você que é o convidado especial, manda os seus abraços. Queria mandar um abraço para toda a minha família, né? Especialmente para minha netinha Nicole, meu neto Juninho. Ah, que legal. Enfim, a todos que me acompanharam na minha carreira, quero dar um abraço e deixar aqui os meus cumprimentos a todos, entendeu? E especialmente a minha mulher não está muito boa, né? Está com o mosquitinho, picou ela. Ah, tá com a dengue. Está com a dengue. Quero dar um abraço muito forte, espero que ela se recupere o mais rápido possível. Qual é o nome da sua esposa? Alia. Alia. Então, Alia, um grande abraço nosso aqui da TVE e a nossa torcida para a sua breve recuperação, ok? E obrigado pela audiência também no nosso programa. Um grande abraço para você. Miltinho. Eu costumo dizer que se eu tiver que falar de todo mundo, tenho que fazer uma listinha, né? Até porque eu esqueço alguns nomes, depois eles me cobram, mas me perdoem aqueles que me cobrarem depois. Mas eu quero mandar um abraço especial para o meu grupo, né? Um grupo de simpatizantes que ficam ali no WhatsApp ali me torrando o tempo inteiro, né? Mas o Lucas, o Felipe, o Manzini, que também faz parte do grupo, a Sandra, a Thales, Milene, todo esse pessoal, a Claudete, né? Que acabou ganhando o Só Pasta lá, o Só Pasta, né? Acho que foi o último brinde só. Então um abraço para você, Claudete, também, o pessoal do SAI. Estou de férias, mas segunda-feira estarei aí com vocês. Enfim, um abraço para todos aqueles que nos assistem e nos assistiram e nos assistem todas as semanas. Legal. Um abraço principalmente para o Elvio, um agradecimento por ele ter participado com a gente. Legal. Eu quero mandar um abraço aqui para o Elvio, eu quero mandar um abraço para o Miltinho, também para o Fábio, para o Bob, que não está conosco hoje, né? Sábado eu saí, Miltinho, desci aqui no centro, encontrei tanta gente que eu não conheço e que falou, pô, eu tenho visto você e tal.
né, na TV, a TV é esporte, a gente conversa, né? E fala para eles, agradece o contato, né? Agradece pelo carinho, por estarem assistindo o programa da gente. Como você disse, não dá para lembrar o nome de todo mundo. Falando nisso, desculpe, mas uma pessoa também, eu não sei o nome dele, eu não consegui pegar o nome, não peguei o nome dele. Ele trabalha numa perfumaria ali no centro. Eu fui comprar um negócio lá e ele me disse que você não é aquele rapaz que faz o programa de televisão. A gente fica feliz. Ele falou, eu vejo todas as terças ao vivo o teu programa e às vezes depois a gente fica vê até as reprises. Então ele deve estar assistindo a gente, eu não sei o seu nome, é um japonês, né? Então um abraço para o senhor também, eu não sei o seu nome, mas sinta-se abraçado. Bacana, eu quero mandar um abraço, né, para o Tiquito palmeirense lá da FESC, né, do empreendedorismo. Eu quero mandar um abraço ao soldado Sabino e a sua parceira, que estavam trabalhando juntos no domingo de manhã, fazendo o seu trabalho lá na região do Santa Felícia, a policial feminina Arton. Então, um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência, tá? Eles foram um dos que diz que tem nos assistido, me reconheceu numa abordagem de rotina que eles estavam fazendo de trânsito, e aí a gente conversou. Então um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. E eu quero mandar um abraço especial também para o senhor Dirceu, né? O senhor Dirceu, esposo da dona Ana, né? Que também tem nos acompanhado todas as semanas. Um abraço a todos vocês, né? Que têm dado o seu carinho, têm reservado um tempinho para assistir o nosso programa todas as terças-feiras ao vivo aqui pela TVE. Então um grande abraço a todos e até a próxima semana.